Está começando mais um episódio do It's Cloud Time, o podcast da Multiedro. Eu sou o Juliano, um dos sócios da empresa e atualmente responsável pela área de nuvem pública da Multiedro. Hoje a gente vai falar sobre o Google Next, um episódio especial em que a gente conta com vários participantes da Multiedro que estiveram presencialmente lá em Las Vegas acompanhando o evento, para trazer para vocês em primeira mão as principais novidades e os lançamentos mais impactantes que aconteceram lá no evento Google Cloud Next em Las Vegas esse ano de 2025, agora em abril. E aqui estou com uma equipe de peso, estou com o Armando, que também é sócio na Multiedro, responsável pela área de colaboração e produtividade. Estou com a Bianca, do nosso marketing, que debutou lá no Google Cloud Next pela primeira vez. Assim como a Marisa também, nossa diretora de vendas para novos negócios, também esteve no Google Next pela primeira vez. E o Ilício, que já esteve no Google Next, porém é a primeira vez dele em Las Vegas e ele vai poder falar também o que ele achou dessa grande mudança em relação ao evento que ele presenciou lá em São Francisco, porque realmente teve um impacto muito maior, né? Era para o Patrick estar aqui também, que esteve conosco em Las Vegas, mas ele está de férias, então, Patrick, dessa vez quem vai carregar o piano somos nós, tá? Nós vamos fazer o seu papel aqui hoje. Então, bem-vindos a todos. Obrigado pela presença. Você que está nos acompanhando, não deixe de curtir, de compartilhar esse conteúdo para que ele alcance mais pessoas e ajude a gente no engajamento também nas redes sociais. Ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre o Google Cloud Next 2025. Bom, o Google Cloud Next, ele é um evento global do Google voltado para clientes, para parceiros, para analistas, para desenvolvedores, para toda a comunidade que trabalha com as soluções Google para suas empresas, né? O Google Cloud Next, ele reúne expositores, ele reúne uma série de palestras, apresentações, tem espaços exclusivos para parceiros, tem painéis com clientes durante o evento, tem uma feira de exposições gigantesca com vários outros fabricantes que desenvolvem soluções complementares para serem usadas com a nuvem. E ele é realmente o momento maior do Google no ano, que é quando são feitos os grandes anúncios de novidades e lançamentos de novas tecnologias, né? O evento, há 2 anos, ele acontece em Las Vegas e ele ganhou proporções bastante grandiosas. A gente está falando aí de cerca de 15 mil pessoas circulando ao longo do evento durante os dias que acontecem essas apresentações e esses painéis. Eu tenho alguns números aqui para falar para vocês, porque realmente é muita coisa, né? Então eu vou procurar ser bem objetivo, mas em um ano, desde o Next do ano passado até agora, o Google fez 3 mil lançamentos de produtos e inovações em todo o portfólio de Google Cloud. Além disso, 4 milhões de desenvolvedores em todo o mundo utilizam o Gemini atualmente para melhorar a produtividade das suas atividades. O Vertex AI, que é a grande plataforma, né, de desenvolvimento de modelos, ele aumentou em 20 vezes desde o último Google Cloud Next de 2024. No caso do Google Workspace, são 2 bilhões de atividades por mês que os usuários ativam para melhorar a sua produtividade no uso dos recursos de colaboração. E foram mais de 500 histórias de sucesso divulgadas nesse Google Cloud Next, inclusive de um cliente nosso, que foi a Employer, que participou lá com o seu CEO e com quem a gente também teve a oportunidade de conversar e trocar ideias sobre como alavancar o uso das tecnologias Google dentro da Employer. Então, isso é um pouco dos números, né, que mostram a grandiosidade desse evento. E a grande novidade esse ano foi o Dia Zero, né, que foi um dia voltado exclusivamente para os parceiros selecionados que puderam conhecer em primeira mão um grande lançamento do Google, junto com o espaço de eventos dentro de Las Vegas, que é bastante icônico lá, que é o Sphere, que ele é muito emblemático, né? Porque ele é realmente uma grande esfera gigantesca com um painel externo para projeções, onde foi mostrada a construção ou a reconstrução ou o refatoramento do filme Mágico de Oz, uma produção de 85 anos atrás, que foi refeita usando inteligência artificial generativa, né? E é um pouco sobre esse caso que a gente quer começar o episódio de hoje, falando do impacto que a apresentação dessa refatoração do filme Mágico de Oz causou no público que estava lá, principalmente os parceiros, né? Então, eu queria convidar a Bianca, com toda a sua sensibilidade, né, Bianca, para falar um pouquinho
como é que foi o impacto dessa demonstração. Eles contaram a história, né, de como eles chegaram na construção do filme, né, na refatoração do filme. E vou contar também com a ajuda do Elício para ajudar a gente no embasamento mais técnico de como que o Google alcançou esse feito. Vamos lá. Eu acho que o tema central do evento esse ano, do Next esse ano, foi IA. Só que IA é só a tecnologia. Eu acho que o verdadeiro impacto, o nosso verdadeiro medidor de sucesso é o impacto transformador que a gente tem, né? Nesse caso, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. E esse ponto específico, essa experiência que a gente teve, é uma coisa que vai realmente revolucionar, né, a indústria de entretenimento, assim, em geral. O que o Juliano falou, isso é uma esfera cinematográfica que aparece, ó, é enorme, como vocês podem ver aí na imagem. Ela é muito grande e o objetivo deles foi pegar a gravação do Mágico de Oz e usar a inteligência artificial para conseguir transmitir, e não só readequar, como que a gente fala, é porque, né, o cinema tradicional, ele tem uma certa imagem, um certo formato. Não, a imagem, o que eles fizeram foi muito além disso, né? Eles trabalharam 3 vertentes, que eu acho que é muito importante a gente falar. E quando a gente fala dessas 3 vertentes, é a melhora dos personagens, que aí tem um embasamento técnico para isso, que depois o Ulisses vai até explicar. Exato. A readequação do tamanho da tela, da projeção e como ia ser. E a inteligência artificial para fazer o que era o mais diferencial, que é a terceira coisa mais difícil. Que é, por exemplo, pegar os elementos que já faziam parte do filme, como personagens e tudo mais, que não estavam na tela naquele momento, e usar eles, né, ou pegar referências deles durante todo o filme para conseguir fazer ações, ou criar, ou, né, aumentar, eu falo, o tempo de exibição, não, na verdade, aumentar a tela de enquadramento, o enquadramento, né? A tela de projeção ali, para eles participarem daquela cena que inicialmente eles não iam estar. Então, eu acho que essa parte desse ponto de revolução, eu acho que isso vai impactar não só a indústria do entretenimento, como várias outras, e é realmente pegar esse A para esse ponto, né, não só a tecnologia, pegar IA e transformar em eficiência, em produtividade, e mudar o jogo. Né? E aí você pode falar até um pouco melhor disso. O que é impressionante, né? O que a gente estava vendo lá é que de fora já é muito impressionante, Muito. né? O Sphere, porque é uma esfera gigante ali, tem cerca de 150 metros de raio, então é muito grande. Os LEDs estão todos por fora para fazer uma projeção, mas quando a gente entra, a gente fica mais impressionado ainda, porque é muito grande lá dentro. E é um auditório, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, mas a tela, ela ocupa toda a parte do teto, então dá uma sensação de imersão muito grande que você está dentro, e normalmente é o céu, né, do filme. E falando tecnicamente, né, com relação à super resolução, né, que é o aumento, a gente está falando aí de um filme de 85 anos atrás, que tinha uma resolução ali de mais ou menos 150 pixels por 80, bem pequenininho, numa tela de um celular, assim, e isso foi aumentado para uma tela de 16K por 16K, né? Então a gente está falando aí de milhões de pixels aí, se a gente multiplicar, e quem esteve lá, nós todos estávamos lá, a gente viu os personagens enormes ali, e a gente via cada detalhe, né? E como é que foi feito isso, né? Foi utilizado um modelo chamado VEO, né? O VIO do Google, na versão 2 que acabaram de lançar, e usaram essa ferramenta para fazer essa modificação, né? E é impressionante, né? Então, aquela imagem que vocês estão vendo ali, na verdade, era um vídeo, né? Estava passando, e aqueles personagens ali do Mágico de Oz, então aquelas plantas, aquelas flores ali, eles adicionaram insetos que estavam voando que não tinha como eles adicionarem na época, porque não tinha recurso tecnológico suficiente. O enquadramento, acho que o que mais impressionou, né? Eram personagens que estavam fora do enquadramento, que apareceriam alguns segundos depois, mas que eles já foram introduzidos antes, para melhorar a experiência ali da história já desde o início, até né? Para tornar mais imersivo, mas o que eu achei que foi muito legal é que, assim, eles não jogaram de qualquer jeito, não pegaram uma coisa, ficou muito natural. É até um alerta spoiler, porque nem lançou ainda. Acho que a estreia vai ser em agosto, se eu não me engano, eles tinham falado lá. Mas eu acho que foi muito legal, porque foi né, utilizar a IA de uma forma que você nem percebe. Você tá ali, não é uma coisa muito visível, uma coisa que você fala, nossa, não, isso aqui, pelo amor de Deus. Não, foi muito natural. E o ponto é o que você disse no início da tua fala, que vamos usar uma tecnologia para melhorar um filme, neste caso, pode ser um vídeo qualquer, mas qual a serventia disso, né? Exatamente. Então a gente pode utilizar a tecnologia para melhorar uma experiência com um recurso, vamos dizer assim, com muito menos esforço, né? Então precisaria de um batalhão ali de
pessoas especialistas em vídeo, em áudio, em música, em outros temas relacionados à imagem, né? E, na verdade, uma IA, é claro que tinha muita gente envolvida, mas a IA fez boa parte desse trabalho de maneira, assim, bem automatizada, de maneira customizada, né? Então, padronizada, para não perder a essência do filme, que eu acho que é o principal, né? Então, isso impressionou bastante e foi um case que o Google trouxe para mostrar para o público, no melhor dos lugares, né? Que é uma tela gigantesca, como isso é possível, né? Então, a partir daí, a gente consegue imaginar que é possível fazer muitas outras coisas que são provavelmente mais simples do que esse grande desafio aí. Exatamente. Eu acho que foi o primeiro dia, assim, muito impactante para todo mundo. Exatamente. Foi um primeiro dia que mostrando realmente a capacidade e a força né, que a inteligência artificial tem hoje. O que me chamou muito a atenção foram dois aspectos que o CEO do Sphere comentou, né? Porque o que a gente viu lá foi todo o making of dessa refatoração do filme. As pessoas envolvidas, né, os engenheiros do Google, trabalhando, e também da produtora, né, trabalhando para garantir a aderência dessas inserções no contexto do filme. E o que me chamou a atenção não é um passe de mágica. Não. Você não faz isso teclando alguns botões, né? Ele é muito intensivo em pessoal, né? Para poder justamente garantir que você não vai perder a essência daquilo que você está construindo. E segundo ponto, o envolvimento da alta direção das empresas que participaram do projeto. Então, quando a gente fala de IA, me chamou esses dois aspectos a atenção. É necessário ter envolvimento da alta direção e é necessário compreender que isso não se faz de um dia para o outro, né? O impacto que a IA causa é gigantesco, mas ele depende de uma série de ações que precisam ser coordenadas para entregar o resultado lá na frente, né? E aí, Armando, já aproveitando esse gancho, né? Como é que você enxergou os impactos para isso em valor para o cliente mesmo? Vamos lá, pessoal. E até algum complemento que você queira fazer, né? Lógico. Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Um prazer estar aqui novamente. O Armando debutando aqui na nossa mesa. Verdade, primeira vez. Espero que todos vocês também estejam curtindo o nosso podcast especial, né? Edição especial Next 25. Bom, pegando sua pergunta, então, e aproveitando o que os nossos colegas colocaram, eu acho que esse dia zero, como foi falado, né, com a apresentação do que foi feito no Sphere sobre o espaço, sobre o filme O Mágico de Oz, eu acho que ele foi uma prévia bem interessante do que seria os próximos dias do Next, não somente para parceiros, mas para clientes também. E por que eu digo essa prévia? Porque ele já mostrou pelo menos 2 pontos assim que foram a tônica do evento. O primeiro deles foi mostrar que o Google, através do que ele fez nesse filme Mágico de Oz, ele mostra que ele está muito à frente dos seus concorrentes nessa indústria de IA. Ele mostrou o que é fazer um bom uso da IA, no caso para o entretenimento, mas para qualquer empresa que tem necessidade realmente de expandir os negócios. Então, isso nós vimos nos dias seguintes. Foi quando o Next mostrou todo o poder do Google, né, computacional, em inteligência artificial, quer dizer, as aplicações possíveis, e pegar um exemplo como o Mágico de Oz, um filme em que, como vocês falaram, foi feita uma refatoração, um clássico de 1939, em que ele transformou aquele filme num filme do século XXI, usando IA, ele mostra realmente que o Google está no edge, né? Ele está na ponta da tecnologia, mostrando os caminhos da IA para o mercado. Esse foi o primeiro ponto. O segundo que eu destacaria é que essa IA não é mais para poucas empresas. Ela mostrou durante os dias do Next as centenas de casos, né, centenas de empresas que já usam a inteligência artificial do Google. Ele mostra que IA já está ao alcance de empresas de diversos tamanhos. Ou seja, o Google está democratizando a IA no mercado. E um exemplo disso é a própria disponibilização, né, do Gemini, que é o recurso de inteligência artificial para usuários, empresas que utilizam o Workspace, para todos os seus usuários. No momento que o Google disponibiliza essas empresas para qualquer usuário do Workspace, ele está mostrando, primeiro, que IA ela pode ser usada por qualquer usuário, não necessariamente pessoas de desenvolvimento, pessoas com autoconhecimento técnico, e mais, esse uso ele pode ser seguro, porque ele libera para o usuário a possibilidade de você tratar seus documentos, fazer IA generativa, você fazer suas predições de uma maneira segura e simples. Então, o Next ele mostrou muito isso.
Quer dizer, hoje qualquer empresa pode, através dos recursos de inteligência artificial, disponibilizar para os seus usuários e aumentar muito a produtividade, reduzir custos, né? E alcançar níveis que até um ano atrás isso demandaria altos investimentos, um planejamento de médio prazo, e hoje simplesmente está à disposição dos usuários. Então, acho que esses 2 pontos foram os pontos-chave, e a prévia veio justamente nesse dia 0, que foi o dia dos parceiros, né? Legal. Isso daí, Armando, também resgata um valor que o Google tinha lá no começo, da simplicidade de licenciamento. É isso mesmo. Né? Que, como você falou, o Gemini incorporado, ele não é mais um add-on que você precisa licenciar. Né? Todos os usuários passam a ter esses recursos. Esse foi uma grande sacada do Google. Realmente, você não precisa mais comprar a IA. Você utiliza a IA. Né? Como você falou, de uma maneira simples. Né? O Google tem sempre essa filosofia. Make it simple. Né? Faça simples, faça fácil. Uma possibilidade que todos tenham acesso aos recursos, né? Sejam recursos de informação, sejam recursos computacionais, de produtividade. Então, é mais um capítulo do Google nessa trajetória, bastante coerente com a sua missão, com o seu modo de trabalho e disponibilizando para todos. Muito bem. Maravilha. E como não passe de mágica, agora a gente tem a Marisa aqui fazendo parte da nossa bancada para continuar esse papo. É a transformação do marketing em vendas de uma maneira dessa vez não foi a IA. Extremamente conectado. Mas a gente, então, vai dar continuidade e a gente tem um grande desafio aqui, né, pessoal? Porque até agora nós falamos só do dia 0 e tem mais 3 dias para a gente cobrir. Então, a gente tem que ser bastante objetivo. E a ideia é realmente explicar para vocês qual é a fundação do Google Cloud e por que ele traz isso que o Armando falou, esse diferencial em relação aos outros concorrentes. Né? A imagem que está sendo mostrada agora na tela para vocês mostra exatamente quais são as camadas que o Google oferece para o mercado e que são os grandes diferenciais e os alicerces para que a gente consiga entregar IA generativa na ponta para o usuário de maneira simples, segura, como o Armando comentou, e, obviamente, escalável. Né? A gente não pode ficar preso em silos. A IA, ela democratiza o acesso à tecnologia para melhorar a produtividade de todo mundo que faz uso dela. E aí, abordando cada uma dessas camadas, o que é a grande sustentação de tudo isso? É a infraestrutura do Google. Né? Então, o Google anunciou no Google Cloud Next um novo processador TPU de 7ª geração, chamado Ironwood, que ele é 3.700 vezes mais performático do que a versão anterior, que era de 2023. E, se eu não me engano, 20 vezes mais eficiente em termos de consumo de energia também do que a versão anterior. Né? Então, isso mostra a capacidade de sintetização do Google em relação a entregar esse tipo de infraestrutura, além de outros lançamentos que foram falados lá, né? Como uma rede global interligando todas as regiões onde o Google opera, enfim. Mas esse é o alicerce, essa é a base realmente para que a gente consiga ter performance no uso da IA. Né? É você ter uma infraestrutura robusta, confiável, resiliente e segura. E esse chip TPU de 7ª geração, processador, né? Ele faz esse papel. Ele traz esse salto de tecnologia para poder entregar todos esses elementos da infraestrutura. Na sequência disso, a gente tem os modelos, né? E a própria plataforma do Google, que é o Vertex AI, onde você pode usar e construir os seus modelos, usar modelos de qualquer outro fabricante também, né, Irício? Então, se você puder falar um pouquinho dessa parte. Claro, é muito importante porque lá no Next lançou muita coisa nova ou aprimorou-se muitas coisas que já estavam acontecendo. Mas acho que o grande ponto aqui é a democratização de modelos para uso para diversos tipos de necessidades, né? Então, a primeira coisa, né, dentro do Google, né, dentro do Google Cloud, você tem o Vertex, que tem ali praticamente todas as funções e aplicações de IA. E no Vertex você tem seus módulos, né? O módulo de modelos, né? Que a gente chama até de Model Garden. Você tem lá mais de 300 modelos diferentes, proprietários do Google, para funções específicas ou até parceiros de mercado, né? Mas eu acho que vale ressaltar primeiro da atualização do Gemini, né? Que é o grande modelo do Google multimodal, né? Que é aquele modelo que faz de tudo um pouquinho, né? E eu acho que as grandes novidades do Gemini esse ano aqui foi, primeiro, né?
foi atualização para a versão 2.5, né? A gente já está na 2.0, que melhorou muito com relação a 1.5, e principalmente modelos que também trabalham com criação de imagens, e eles estão sintetizando de forma muito mais performática do que a versão anterior. A questão de janela de contexto se mantém, mas já é muito grande, de 1 a 2 milhões de tokens aí é muita coisa, né? São algumas horas de conversa ali com o modelo, né? Mas o grande ponto aqui é que agora você tem um Gemini para criação de imagem também, tá? Acoplado. Então, isso estava até semana passada em preview e já não está mais. Em preview não, em experimental, agora já está em preview. Então, daqui a pouco já vai estar completamente estável e funcional, acredito que mais um mês no máximo. Então, esse é o grande ponto de modelo proprietário, né? Agora, quando a gente fala de modelos parceiros, eu acho que eles fortaleceram as parcerias deles com algumas empresas, como a Anthropic, né? Mas eles também colocaram alguns modelos open source, inclusive o próprio modelo do Google, o Gemma 3, né? Que é muito poderoso e é open, dando aí, né, um reforço também com o mercado, de que o Google está comprometido também com relação, olha aqui, tem modelo que você pode customizar, né, ao máximo, e tem vários tipos de modelos do Gemma. Então, acho que esse é o grande ponto aí dos modelos, né? Tem os modelos de multimídia também, né? Exatamente. Então, dentro do Vertex AI, tem um Model Garden, mas tem um outro módulo novo, isso é super novo, né? Foi lançado lá em Las Vegas, que é o modelo de mídia, né? O que tem no modelo de mídia, né? O nome é autossugestivo, mas você tem ali 4 principais modelos do Google para trabalhar a mídia de ponta a ponta. Você tem um modelo para criação e edição de imagem, que é o Imaging versão 3. Você tem um modelo para criação e edição de vídeo, que é o VO, que foi justamente o modelo que foi usado lá para refatoração do Mágico de Oz. Você tem um modelo de música, né? O Lyria. E você tem um modelo de áudio. Então, você poderia criar, né, algum tipo de mídia total ali, usando cada modelo especializado para cada tipo. Inclusive, teve várias apresentações lá que eu achei muito legal, que eles criaram, né, um vídeo a partir de imagens, editaram, colocaram uma música ali sem um copyright ali para poder publicar na hora, e depois eles adicionaram um áudio ali falando ou com algum tipo de narração, e ficou espetacular, com pouco esforço. Isso que eu achei legal. O modelo é muito poderoso porque usa a base de conhecimento do Google, então isso já é um atalho, né, vamos dizer assim, para ter modelo. Isso foi um belo achado, né? Um belo lançamento que teve aí. Então, isso já está disponível já no Vertex AI. Eles mostraram um vídeo feito, né, totalmente de maneira através dos modelos, onde eles inseriram imagem, música, vídeo, áudio, né? Eles pegaram o skyline lá de Las Vegas, eles inseriram digitalmente uma plateia, né? Inseriram digitalmente a banda, removeram a guitarra do músico. Quer dizer, a gente que olha fica bastante impressionado, porque realmente, como você falou, é bem intuitivo, bem amigável a interface para você poder implementar todos esses recursos. Né? E tem um aspecto, né? Ele tem um lado, parece que humanizado, no sentido de buscar a sensibilidade daqueles parâmetros que foram colocados para que fosse gerada uma música, um som, com aquele mood, né? Com aquele ritmo. É uma espécie de curadoria, né? Para garantir uma harmonia entre todos os elementos. Uma coerência, né? Entre a imagem, o som, o ritmo, o estilo, né? Então, tem uma função que eu vi do próprio modelo de imagem, né? O Imagem versão 3.0, eu achei um espetáculo porque a forma dele ser intuitivo. Então, você pode pegar uma imagem que você já possui, uma sua ou alguma coisa, você coloca ele como referência no modelo e aí pede para ele criar uma imagem em cima daquela referência, né? Por exemplo, uma imagem que você não quer tirar só o fundo, mas modificar a imagem baseada no fundo para ter coerência de paleta de cores, né, para ter alguma harmonia ali. Então, eu achei um espetáculo essa questão de você colocar a referência. Isso você pode fazer com áudio, com vídeo, com a música. Você coloca uma referência, por exemplo, uma trilha de rock lá, que você quer algo mais, né, dá um norte, né? Dê um norte e ele vai se adaptar. Isso é muito legal. Eu vi uma apresentação lá de um case de uma indústria de artigos esportivos, em que eles fazem uma customização das imagens de promoção do produto conforme a região onde a pessoa está acessando o site. Então, se eu estou no Brasil e eu estou querendo comprar um calçado para caminhada, ele vai colocar, ele vai personalizar aquela imagem para mim de acordo com a minha região. Então, ele vai mostrar aquele acessório onde o fundo é um fundo de alguma paisagem do Brasil, né? E o quanto que isso tornou a relação com o consumidor mais intimista e mais personalizada ainda.
de garantir que ele está enxergando a aplicação na realidade dele, né? Então, varejo, fabricantes de roupas, de artigos esportivos podem se beneficiar muito desses recursos para poder personalizar cada vez mais a relação com o consumidor. Sim, perfeito. Então, essa é uma sensação de ser um para um mesmo, né? Sim, enxergando o usuário com suas demandas, necessidades específicas, né? No contexto que ele está inserido ali, né? Que é um grande desafio, muitas vezes. O maior desafio aí é você adaptar, né, um contexto regional, cultural, para que você tenha uma imersão ali do seu cliente, diálogo, né? Em que onde você né? fale com ele e não de forma genérica, né, de forma global. Então, isso acho que é o grande ponto aí para esses contextos. Legal. Perfeito. Muito bom. E aí, finalmente, a gente tem lá no topo, né, um grande lançamento e uma aposta também muito elevada do Google, né, nos tais de agentes autônomos ou assistentes pessoais de produtividade, né? Dentre eles tem o Agent Space e também tem o próprio Notebook LM, né, que são 2 recursos que estão sendo bastante falados a respeito desde do Google Next. Perfeito. Eu acredito que esse foi o grande lançamento do Google Next com relação a IA, né? É você ter agentes especializados ou não, mas agentes de forma fácil para você plugar uma fonte de dados ali que tem um conhecimento próprio da empresa, né? Utilizando da inteligência do Google por trás, né? E um Gemini ali por trás rodando, e você conseguir plugar essa solução de forma rápida e já funcionando, sabe? Então, nível de integração com ferramentas de mercado, com tipos de fontes de dados diferentes, né? Aqui tem alguns exemplos, né, do muito que vai vir ainda, né? Você tem ali SAP, Salesforce, Dropbox, né? Você tem até ferramentas concorrentes ali de e-mail, Microsoft, próprio Google, Adobe. Então, tem muita coisa que dá para conectar, porque muitos dos nossos clientes acabam não sendo 100% Google, né? Eles têm algumas soluções híbridas. Então, o grande apelo dessa ferramenta é, sim, simplificar e democratizar para que as pessoas utilizem da IA para aumentar a sua produtividade, melhorar uma detecção de padrão ou até fazer uma tarefa de forma mais simples ali. Então, o grande desafio que tínhamos aí nos últimos 2 anos com relação à IA generativa, né? Quando teve essa explosão no mundo inteiro das IAs, como a gente faz para criar e desenvolver uma solução nossa para nossos usuários ou clientes de forma rápida e com retorno rápido. Tá aí a resposta, né? O Agent Space, ele veio para ajudar nisso, né? E nós estamos testando há um tempo já isso e realmente está dentro do que a gente espera. Tem um produto meio que pronto, vamos dizer assim, que você pluga, né? Meio que pluga de forma rápida e simples, entrega o resultado e já começa a usar, né? Você imagina, né? Uma empresa que tem várias fontes de dados, né? Dados que estão em banco de dados, em planilhas, no Drive, totalmente diversificados, e você disponibiliza para um usuário, né, a possibilidade de, a partir de uma busca simples, ele conseguir capturar informações de todas essas fontes, né, e sintetizar para ele. Isso, exato, em termos de produtividade, é algo gigantesco, né? Sim, exatamente. E o grande valor que o Google entrega aqui, né, como foi dito, a qualidade da busca do Google, né, incorporada dentro do Agent Space, o que realmente é o grande diferencial, né? Toda essa integração com aplicativos de mercado e o que dá para o Agent Space uma capacidade de atender clientes que não necessariamente migraram para o Google, né? Ele é o que foi dito com muita propriedade pelo CEO do Google Cloud, o Thomas Kurian, de uma solução multiplataforma. O Google realmente buscando atender, endereçar necessidades de clientes, independentemente do legado de TI que eles possuem. Ele reforçou muito isso, né, do investimento que o Google tem feito para se conectar com outras plataformas, para usar o open source de maneira bastante intensa, para não ser uma barreira, né, e não criar uma dependência do cliente, mas sim criar uma conexão com qualquer plataforma que o cliente tenha dentro de casa. Perfeito. Pegando um gancho em cima disso também, e ainda em Agent Space, é importante saber que ele não é só um agente, é uma plataforma de agentes. Então, você pode ter um hub onde todo mundo se conecta nesse hub, mas cada um pode seguir seu próprio caminho.
né? Então, você pode ter agente especializado num tema, especializado numa build de negócio, especializado para um setor específico ou até para um tipo específico de dado, né? E aí você consegue unir toda essa turma dentro de um hub e conforme as pessoas forem conversando com a sua linguagem natural ali, com esse hub, né? Ele vai direcionando essas pessoas para serem atendidas da forma correta, né? E não ficarem ali num limbo, vamos dizer assim, né? Que é o que faz a experiência do usuário ser ruim, muitas vezes. Sim. E aqui, né, quando você falou desses agentes específicos, tem aqui alguns exemplos, né? Tem agentes voltados exclusivamente para segurança, para auxiliar os analistas que trabalham com a área de segurança da empresa. A parte de engenharia de dados, agentes voltados para fazer essa parte de ingestão de dados, tratamento de dados. Para código, né, para desenvolvimento. Então, também agentes que vão apoiar o desenvolvedor a ser mais efetivo, mais eficiente no desenvolvimento. E aqueles que vão ser construídos para atividades específicas, né? A grande aposta do Google é essa, é acelerar o processo de adoção da IA através de modelos já pré-prontos, que vão precisar de poucas customizações para começar a funcionar e permitir que o cliente construa o seu próprio do zero para atender necessidades específicas de negócio, né? Acho que é uma forma que o Google encontrou de ter escala em relação à aplicação da IA. Porque até então, tudo era um projeto bastante customizado, né? Você não conseguia reaproveitar parte do que tinha sido feito. E com o Agent Space, a aposta é essa, né? Que a gente consiga replicar rapidamente essas facilidades para que o cliente enxergue e não só enxergue, né, mas ele que tenha o retorno desse investimento o mais rápido possível. E é interessante, né, porque você pode fazer automações a partir daí, né? Ao mesmo tempo você pode ter buscas assim espontâneas, mas você também pode formar fluxos, né, processos já pré-definidos, e isso já aumenta também a produtividade, porque você está instaurando, né, aplicando já processos definidos, o que também faz com que a produtividade da empresa aumente bastante, né? Tem muitos exemplos que podem ser aplicados, mas um bem comum de automação é venda. Alguns tipos de vendas que você não necessariamente precisaria ter um humano, né? Uma venda mais simples, uma venda mais padrão, e aí você pode ter um agente de atendimento. Pelo menos fazer um primeiro atendimento, às vezes fazer uma triagem. Então, isso é uma automação de um processo que muitas vezes é bem complicado, às vezes tem um setor com uma rotatividade alta de pessoas, né? Por uma questão cultural. Então, vai apoiar alguns setores muito bem, né? Para fazer automações em tarefas do dia a dia. Você imagina, né? Uma área de vendas onde eu tenho os dados disponíveis em várias fontes e eu tenho que disponibilizar isso para um usuário, né, de uma maneira já automatizada. Então, isso daí realmente... Sim. A gente teve um caso na sexta-feira, numa reunião que nós estávamos, onde o cliente comentou que recebe 1 milhão de leads. Como tratar isso da melhor forma? Como selecionar isso da melhor forma? Né? Talvez aí um agente específico. Com as pessoas é inviável. É inviável. Né? E é uma realidade. Sim, né? Sim, exato. Principalmente o cliente que trabalha no mercado B2C, exato. Né? Que ele atende o consumidor final. Então... É bem legal você ter trazido isso, Marisa, com a visão da área de negócio, né, da área comercial, porque é isso, né? Tem muitas rotinas do dia a dia do vendedor que, se ele conseguir uma ajuda através de um agente, vai evitar que ele esqueça de mandar um e-mail, de fazer uma ligação, de atualizar o aplicativo lá de CRM. Pode ser realmente um grande apoiador para melhorar a produtividade dele e fazer com que ele foque naquilo que é onde ele agrega valor, né? Que é no relacionamento, que é em conhecer o processo de decisão dentro da empresa, quem são os outros influenciadores. A gente vem falando bastante, né, Ilício? A IA, ela não vai acabar com os empregos, né? Mas quem souber usar a IA vai ser muito mais produtivo e eficiente. E vai conseguir se destacar em relação aos demais. Exato. Fazer esse uso, né? Existe um recurso bem interessante que o Elício comentou, né, junto com o Agent Space, que é o próprio Notebook LM, né? O Notebook LM, ele, de certa forma, ele propicia ao usuário, né, que perderia horas buscando informações também em vários documentos para ter uma síntese. Ele permite com que automaticamente ele pode fazer um upload para o notebook, ele todos esses documentos em diversos formatos, inclusive vídeo, inclusive no YouTube, e ele, a partir daí, já te implementa uma interface de conversacional, tirando todas as conclusões, e ainda te forma um mapa mental que sistematiza todas aquelas informações. Então, ele transforma algo que poderia ser descritivo, com várias fontes, em algo simples. Insights, né? Exatamente. Insights que qualquer usuário pode ter acesso. Então, isso realmente é a questão da simplificação. Democratiza, porque
No caso do notebook LM, que nós todos utilizamos no dia a dia, né? A gente brinca, tem alguns clientes nossos que descobriram o notebook LM quando ele estava lá na fase de preview experimental. E aí eles já queriam usar e não podia ainda, porque não estava totalmente liberado. Todo mundo que usou uma vez não quer mais não usar, né? E principalmente para quem tem um conhecimento mais básico do negócio ali ou da parte técnica, os insights ajudam, porque ele não tem ainda capacidade para pegar uma informação um pouco mais densa e tirar um insight dali. Precisaria pensar muito, né? E a IA já vai dando algumas dicas de qual caminho ele poderia ir. Ajuda até quem está começando e quem está lá em cima já. E breve, em português, o podcast. Isso. A gente já viu alguma aplicação lá mesmo, né? Em Las Vegas com o nosso cliente, né? Cliente, que ele mesmo, experimentando. O CEO da empresa, ele mesmo utilizou o Notebook LM para montar uma aplicação de RH em que ele projetou, né, e formou 2 personagens que se conversam de aconselhamento para a área dele. E se você transforma isso para algo em escala, ele transforma o negócio dele como um todo. Sim, exatamente. E do ponto de vista, vamos falar de otimização como um todo no dia a dia. Imagine áreas que dependam de uma regulamentação imensa, que aí a gente joga lá os 50 PDFs, né, e ele lê isso para a gente de forma automática. Ele pode correlacionar determinados tipos de documento, ou todos, fazer o comparativo, trazer para o mapa mental. Isso é super interessante, né? Imagina quanto tempo você demoraria para usar, sei lá, para ler 50 PDFs, 50 documentos, 50 versões. Então, isso é algo que ele faz comparar. Sim. Segundo e terceiro documento com o quarto e quinto, elimina os outros. Então, vai do prompt, que é muito intuitivo, eu falo, porque eu uso também no dia a dia de trabalho. Ele me apoia, né, a fazer algumas leituras, algumas otimizações também. Então, é extremamente prático, né, acessível para todos. Não requer um conhecimento, um treinamento inicial para a utilização, né? Enfim, mude o jogo, né? A gente acho que entrou, de fato, numa hora de Jacksons, para quem é 40 a mais. A gente está, de fato, vivendo essa realidade, né? Então, é um novo jeito aí de ser Google, podemos assim dizer. New Way to Cloud. New Way to Cloud. Né? Que é o grande slogan do Google Cloud Next. Exato. E aí, Marisa, aproveitando, né? Existem algumas implementações dentro do Google Workspace para fazer isso, para fazer essa virada de jogo, né? Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, então acho que ele tem, acho que 3 grandes novos recursos, né? Que a gente pode considerar um para planilhas, que é o Help Me Analyzer. Então, ele traz insumos, insights, novas formatações, né? Ou novas informações em cima de uma planilha, por exemplo. Então, todo o ecossistema de Workspace, ele passa a ser o meu assistente profissional. Por que não? Também o meu assistente pessoal, já que ele me apoia com essas vertentes de informações novas que a própria máquina ali, né, a própria engenharia de Workspace traz para mim. Né? Então, quando a gente fala de planilhas, isso serve para o Google Docs também. Ele também me traz esses insumos, também me traz informações onde, com uma busca muito simplificada, eu consigo trazer informações de banco de dados, por exemplo, para poder compor ali aquele meu documento. Eu consigo, com uma busca simples, por exemplo, num search, trazer todo aquele histórico de documentos ou de e-mails de 2, 5 anos de empresa que eu tenho, né, para poder, então acho que aquele processo, ou aquela cotação, ou aquela informação, aquela proposta antiga precisa ser renovada, com um simples search eu consigo trazer isso. Sim. E um outro recurso bem bacana, que é uma nova possibilidade de poder buscar as informações via áudio, de forma auditiva, que é extremamente acessível, né, traz acessibilidade para qualquer tipo de pessoa, né? Então, ou seja, eu também posso até estar fazendo uma outra atividade e está ouvindo ali alguma informação a respeito do Workspace que pode me trazer também, né? Posso trabalhar de forma mais automatizada. O que é muito bacana é que a solução Workspace ela está recheada de inteligência artificial. Né? Basicamente, em todo clique que você dá, tem uma inteligência ali. Eu consigo trazer algum insumo daquela informação. O meu recado, assim, testem, né? Testem o Gemini no Workspace, porque é algo que faz muito sentido. Né? Quer democratização, sem decodificação, sem código, sem nada, tá ali disponível pra gente num search. Isso é muito bacana. Muito bom. E, Armando, aproveitando isso, né? A gente sabe que uma migração para Workspace tem todo um trabalho de gestão de mudança. O quanto que esses recursos incorporados ajudam nessa transição, né?
Exatamente. O coração de uma boa implementação do Workspace é justamente a gestão de mudança. Tão importante quanto a parte técnica da migração, da preservação dos dados e tudo mais, a gestão da mudança, a maneira como fazer com que os usuários usem plenamente os recursos do Workspace é chave para o sucesso de uma implementação. Agora, com o Gemini, nós estamos sofrendo realmente, no bom sentido, uma nova transformação. Fazer a adoção do Workspace não se limita apenas a um bom uso das ferramentas, mas de que forma que o Gemini ele pode ajudar, né, aquele usuário que está começando a entrar em contato com o Workspace, ajudá-lo a melhorar a sua produtividade. E isso fez com que nós refizéssemos, né, reformulássemos o nosso próprio portfólio de serviços. Um dos pontos fortes da Multiedro é trabalhar com o usuário, né? Não somente na implementação, mas no pós-implementação, que são os programas de adoção, que consistem em treinamentos, laboratório de transformação, é estar junto com as áreas de negócio, entender o que aquelas áreas de negócio precisam, que problemas que elas trazem, e a partir de uma identificação desses problemas, trabalhar as soluções. Colocando o Gemini, né, nessa constelação, nós conseguimos ainda mais melhorar essa produtividade. Nós conseguimos dar soluções mais inteligentes àquele usuário, permitindo com que ele não somente melhore, mas que ele também tenha um contato mais próximo da IA. Né? Mostrando como é fácil trabalhar com a IA, com o Gemini, e fazendo com que ele tenha soluções que ele nem imaginava que poderiam ocorrer. Esse caso que a Marisa colocou de sexta-feira, que nós estávamos conversando com uma diretora de desenvolvimento, de inovação do nosso cliente, ela mesma colocou, nossos usuários ainda não têm ideia do que é capaz. Né? E é essa a nossa missão. Nós, como integradores, temos a missão agora de, usando o Gemini, levar isso aos clientes de tal forma que potencialize, ou seja, fazer valer a democratização do uso de IA para os nossos clientes. O Google criou um bom problema para nós, né? Ótimo. Fazer com que os clientes usem bem o Gemini, que agora faz parte do licenciamento. E um ponto, né, uma surpresa para nós. Nós mesmos nos surpreendemos com o que o Gemini pode fazer. Exato. No momento que nós estamos conversando com o cliente e examinando possibilidades, nós mesmos nos surpreendemos com o que ele pode trazer para aquele cliente que tem necessidades específicas que não necessariamente são as nossas. Né? Eu acho que um ponto importante, até do ponto de vista comercial, e de quão poderoso, né, as soluções vêm se tornando, a gente está falando isso num tempo de menos de um ano. A gente já chegou a trabalhar, Ilício, juntos, projetos de chatbot, por exemplo, né, onde dependia-se de desenvolvimento de áreas, né? Então, de fato, era um projeto de infraestrutura, com muita infraestrutura de desenvolvimento envolvida, e hoje, com um prompt dentro do Gemini, dentro da solução Workspace, eu resolvo isso. Seja no LM ou seja no próprio Gemini, a gente consegue resolver isso, sem nenhum tipo de dev, né, de desenvolvimento. Ou seja, a solução está pronta, ela precisa ser testada por todos os usuários de qualquer nível, operacional, gestão, para que a gente se habitue também, né, a entendê-la, como perguntar, e está muito intuitivo. Antes, de fato, a gente dependia até de um dev para poder nos apoiar com prompt. Hoje, não. Hoje ele está disponível para toda e qualquer empresa, pessoa física, pessoa jurídica. Você vai olhar, você vai entender que num primeiro momento a resposta não está 100%, você mesmo consegue refazer o prompt. Isso é muito bacana. Tá? É muito divertido ouvir tudo isso, porque todo mundo deve ter um exemplo aqui de um conhecido que fala assim, putz, meu filho está usando o Google na escola, né? Porque o Google Workspace ele é muito difundido nas escolas. E aí, quando eu vou lá ajudar ele a fazer alguma coisa, eu não estou acostumado com a planilha do Google, por exemplo, né? E aí eu falo assim, mas como é que eu coloco uma fórmula aqui, né? Você não precisa se preocupar com isso, Exato. né? Você conversa com ele, né? Para falar, faz uma fórmula assim assada aí para mim, e ele vai ajudar você a fazer essa transição, né? Para a nova plataforma, né? Você vê, de novo, né? Em menos de um ano, né, falo por conta de Multiedro, nós tínhamos clientes há mais de 6 meses atrás que pediam treinamento de prompt. Isso não é mais necessário. Né? Basta uma leitura, basta um comando de voz, de forma muito intuitiva, de novo, sem muito técnicas, né? Inserido nessa sua frase, nessa sua comunicação, ele vai gerar uma fórmula, por exemplo. Ele vai gerar uma organização daquilo que eu preciso de e-mail, daquilo que eu preciso de correlação de documento. Sim. Né? E eu enxergo que o grande papel assim, do parceiro, né, é trazer as boas práticas. Né? Exato. O que você diria, Armando, que é o diferencial da Multiedro para projetos desse tipo?
Bom, a Multiedro ela segue, desde a sua formação, rigidamente a metodologia do Google, né? As boas práticas, elas englobam a metodologia, a sequência coerente, né, da exploração das necessidades, da prototipação, né, de soluções, a colocação para os usuários e depois transformar isso no uso geral, né, em escala. Eu acho que isso faz com que realmente o cliente tenha a percepção de que aquele investimento que ele fez no Workspace, ele se paga. Não somente ele se paga, mas ele realmente traz aqueles benefícios que ele esperava no momento da contratação. A Multiedro tem se destacado no mercado por isso, né? É um trabalho muito próximo do cliente, trabalho realmente de parceria, em que nós estamos com as áreas de negócios, olhando, observando, entendendo essas necessidades. Pode ser da área financeira, numa área de marketing, vendas, RH, área de gestão de operações, áreas bastante técnicas que possuem necessidades totalmente distintas entre si. E esse olhar, né, com essa visão de processos de negócio, esse entendimento e transformar isso em soluções rápidas, fáceis, através de uma priorização, de uma análise de alto impacto com menor custo, e assim isso permite, né, ao cliente conseguir priorizar e até se preparar também para investimentos necessários no futuro, é o que faz com que a Multiedro realmente seja reconhecida no mercado como uma empresa premium, né? Eu nem diria uma boutique, né, mas uma empresa realmente premium nessa área de workspace, de serviço, e agora com o IA, isso daí realmente abre caminhos bastante grandes. E em qualquer segmento, né? A gente tem uma experiência em empresas do segmento financeiro, retail, né? Varejo, indústria, seguros, logística, cada uma com sua necessidade, né? Uma empresa de varejo é totalmente diferente de uma empresa da área financeira, que é diferente de uma área de transporte, de logística, cada um com essas necessidades, porém tendo na Multiedro um parceiro confiável, com uma capacidade técnica, uma capacidade de entendimento e de execução compatível com aquela necessidade de clientes. Sim. Os casos de uso, né, que a gente procura detectar junto com as áreas de negócio para justamente melhorar a produtividade, né, no dia a dia lá. E é um trabalho sempre a 4 mãos. O cliente sempre está muito envolvido nisso. A gente gosta de ter os Google Guides, né, os embaixadores ou os champions que nos ajudam a disseminar esse conhecimento lá dentro. Essa faz parte, inclusive, da metodologia das best practices, né, que é ter nossos embaixadores dentro do cliente, né? São aqueles multiplicadores, aqueles que normalmente já são referência numa área de tecnologia, no uso, dentro dos seus grupos, e eles absorvendo são aqueles primeiros que realmente já conseguem ter a percepção do uso e um benefício para a sua área, e a partir daí ele começa a disseminar para os demais. Eu acho que, até para somar, Armando, a gente estou mais no front com clientes, com a área comercial, e aquilo que a gente vem escutando ao longo do tempo aí dos próprios clientes, né, essa informação que eu estou colocando são insights que a gente recebe de clientes. O nível de confiabilidade que a Multiedro passa pela sua história, pelo atendimento das contas, pelo perfil das contas, eu acho que isso é um grande pulo do gato para nós. Os clientes posicionam, né, vem posicionando a gente aí em nossos eventos, em nosso trabalho do dia a dia, o quanto a gente gera confiabilidade para poder fazer um assessment estruturado, né? Seja em infraestrutura, seja em dados, seja com IA, seja com workspace. E aí o cliente se sente confortável e apto para fazer essa jornada. Né? Então, eu acho que esse é um grande diferencial realmente de mercado, vindo de clientes. Eu acho que eu estou concatenando aqui tudo aquilo que eles falam, faz com que a gente tenha esse trabalho de entrega diferenciado. Isso é muito, muito bacana. Transmite uma segurança para o cliente, né? Esse ano nós estamos fazendo 15 anos, né, de empresa. Acho que de Workspace foram mais de 1.000 projetos que a gente fez. Mais de 1.000 clientes que já vieram. Cada projeto é um projeto, né? Mas a gente tem um repertório que permite com que a gente encontre soluções ao se deparar com algum obstáculo novo. Acho que esse é o grande diferencial. E na parte de nuvem pública, Elício, o que você enxerga que a gente tem de diferencial, né? Que a gente tem entregue para os clientes que eles enxergam na gente um parceiro confiável também? Falando tecnicamente, primeiro a gente tem uma boa equipe técnica, a gente vem entregando muitos projetos, a gente sempre entra muito antes para estudar o que já está vindo, né? Então, por exemplo, voltando para o Next, as coisas estavam sendo lançadas, mas a gente já estava estudando dentro de casa, né? Então, os nossos clientes têm essa percepção de que a gente está trazendo sempre o melhor da tecnologia para que eles possam usar, né? Vamos dizer assim, o suprassumo daquilo que faz sentido. Mas eu acho que o grande ponto, não só de tecnologia, né? É os clientes terem a percepção
de que a gente está ofertando aquilo que ele realmente precisa. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque tem tecnologia que é muito avançada para alguns tipos de clientes que ainda não estão preparados, não só tecnicamente, mas culturalmente, né? E a gente tem essa sacada, né, de falar, olha, você tem uma jornada aqui, a gente quer ajudar você nessa jornada, inclusive começando por um assessment ou por uma fase de planejamento. A gente senta junto com o cliente para planejar essa jornada. Então, eu acho que o ponto que os clientes vêm elogiando bastante é esse, de começar a olhar para dentro de cada cliente e ajudá-los a trilhar essa jornada, que muitas vezes é uma jornada que tem que ser a 4 mãos, e o cliente depende muito do nosso expertise, da nossa experiência e da nossa honestidade para dizer para ele o que pode dar certo para o ramo dele e o que é mais desafiador, né? Então, isso é muito comum na área de IA, né? Tem muitos desafios, né? Mas algumas dessas soluções que a gente mostrou, elas vão criar alguns atalhos também, porque estão meio que prontas, já foram muito bem testadas. Então, acho que os clientes olham muito bem isso e a gente vem recebendo muitos feedbacks positivos com relação a esses temas. E, Juliano, agora eu devolvo uma pergunta para você. E você, qual é a sua percepção quando nós justamente juntamos esses dois mundos, né? Que estão tão próximos, né? De colaboração, junto com infraestrutura, data e IA, e essa capacidade da Multiedro em poder usar essas fortalezas em prol do cliente. Eu acho que esse é o grande diferencial da Multiedro, né, Armando? Mas antes de te responder, eu vou até aproveitar uma coisa que o Ulisses falou aqui. Você disse que a gente já estava usando antes de ir para o Next, e você, quando divulgou que ia para o Next, os clientes estavam falando, né? Quando voltar, lembra de me chamar para a gente conversar, que eu quero ouvir as novidades. Mas Tem gente na fila esperando. Tem vários. O que eu enxergo, Armando, justamente é essa combinação, porque quando a gente olha para o ecossistema de parceiros, a gente percebe parceiros muito focados em Workspace e outros muito focados em Google Cloud. E a Multiedro não. A Multiedro, ela naturalmente nasceu, né, apoiada no Google Workspace, mas já há 4 anos a gente vem trabalhando com o Google Cloud de maneira bastante intensa, aprendendo também com isso, mas principalmente integrando as equipes para entregar solução para o cliente de uma maneira coordenada. Eu vejo o exemplo, por exemplo, né, o exemplo do Notebook LM, eu vejo o exemplo do Agent Space, eu vejo o exemplo de desenvolvimento também, a própria questão de dados. A gente fala muito de IA, seja dentro do Workspace, seja dentro de nuvem pública, mas se você não tem um alicerce de dados bem estruturado, pode ser das planilhas do Google, pode ser do seu file server, pode ser de outro tipo de aplicação. Se você não tem isso unificado, você vai continuar trabalhando em formatos de silos. E o que a gente tem feito é justamente integrar isso, garantir que o cliente extraia o melhor dos dois mundos para poder chegar onde ele precisa. E a gente vem investindo muito nessa questão de alicerce de dados, porque a gente tem visto clientes com dificuldade de usar a IA por não terem uma boa infraestrutura de dados, né? Por não conseguirem consolidar as informações que estão espalhadas, seja lá dentro do Workspace, seja num outro tipo de plataforma de colaboração, num repositório central. Isso faz toda a diferença. E é onde a gente tem também investido bastante na nossa equipe para construir uma fundação robusta que dê sustentação para aquilo que o cliente quer usar em termos de aplicação. Enxergo dessa forma. É uma visão integrada, né? Uma visão ampla, 360 do problema do cliente. Exato. E aí olhar a necessidade e poder identificar a melhor solução, qualquer que seja. Inclusive, né, até em nossas reuniões iniciais, né, nas quais às vezes o Elício participa, existem clientes que ainda não estão nesse momento, né? E aí a Multiedro tem também a posição de dizer, olha, como é que a gente pode te apoiar em estruturar isso juntos, né? Porque também, num primeiro momento, e sim, os clientes vêm muito procurar, né, a Multiedro para fazer workloads de IA, então ele acha que ele já está pronto. Então, a gente ajuda o cliente a falar, vamos voltar um passo atrás. Vamos ver como é que a gente pode te apoiar na estruturação de dados para que, de fato, aquele slide tão famoso do mercado todo, a gente te apoia na tua jornada para que isso seja uma realidade. Então, assim, a gente não vai inserir um workload que não faz sentido, né, pura e simplesmente por uma questão de negócio. A gente realmente observa o todo. Do lado comercial, do lado de infraestrutura, do lado de pré-vendas. Então, esse trabalho, eu acho que muito consultivo, muito próximo, muito correto, né, de entrega para o cliente, eu acho que tem feito toda a diferença, porque são clientes que eles vão contratar mais de um serviço no futuro, em mais de uma BU,
de workspace, de dados, de inteligência, de infraestrutura. E eu acho que por isso que temos clientes aí na base de, podemos dizer, a década, né? Mais de década, sim. né? Nós temos clientes desde o começo, realmente. Mas eu concordo muito com você, Marisa. A gente tem visto, principalmente nesses assessments, clientes que foram entubados lá com tecnologia e que eles não sabem por que eles têm. Exato. E que se eles desligarem vai parar de funcionar. Exato. E eles não têm uma documentação, eles não têm uma arquitetura do que foi feito. Então é triste constatar isso, mas é verdade, né? Ainda existem muitas empresas que acabam empurrando desnecessariamente uma solução e deixa o cliente se virar lá depois quando coloca no ar. E às vezes, né, quando a gente fala de empresas médias, né, ou segmentadas, ou que o foco não é tecnologia, às vezes eles subcontratam, né, empresas terceirizadas para fazer essa parte de tecnologia, a gente enxerga muitos comentários, olha, a gente já trabalhou com IA no passado, não funcionou. Então, a gente precisa também tirar esse estigma de, olha, então, deixa a gente te apoiar. Vamos olhar os seus dados primeiro, antes da gente falar de fato de IA. Porque, às vezes, aliás, a gente já pegou isso em empresa grande também, não é uma questão de IA, é uma questão de refazer processo. É uma questão de ajustar os dados, ajustar o banco de dados, interligar um CRM, né, um data lake, enfim. Então, acho que esse olhar de negócio, de processo, né, como um todo, faz muito sentido, né, para o cliente. É o tripé, né? É o tripé pessoas, né? Exato, processos, tecnologia. Exato. Não adianta só colocar tecnologia sem processos. E você não consegue implementar processos se você não tiver uma cultura da empresa que absorva aquela tecnologia e novos processos. E aí, se você tem um equilíbrio em todos eles, você consegue fazer com que a empresa toda caminhe, né? Exato, e avance. exato. Sim, perfeito. Muito bom. Eu acho que é isso, gente. Acho que conseguimos muita coisa. Falar bastante os principais pontos. E alguma mensagem final que vocês queiram deixar para a nossa audiência? Eu gostaria de deixar uma mensagem com relação ao uso da tecnologia, né? Quando a gente fala de IA, né? Principalmente ao telespectador que é bombardeado todos os dias por IAs diferentes, sabores ao que não faltam, né? Usem as tecnologias Google, usem bastante, porque é através do uso que você vai se adaptando, né? Tá tudo muito pronto hoje, tudo muito já saindo da fase experimental para uso mesmo em produção ou no dia a dia. Então, tem que usar essas soluções, porque elas estão muito mais performáticas que há um mês atrás. A gente sempre brinca que nessa área todo dia tem coisa nova, né? Porque o mercado ele há uma concorrência muito grande, né? Para quem vai assumir aí essa dianteira da IA no mundo, né? Então, usem. Se você testou um mês atrás, né? Use novamente, porque está mais performático, está melhor, está com mais acuracidade. E eu acho que o principal, está mais fácil de usar. Exato. Acho que essa quebra, né, de paradigma, de falar, putz, a IA não é para mim ainda, né? Eu sou uma empresa média, ainda não é para mim. Cara, a IA é para você que está sentado no seu sofá, com o seu celular, baixa o Gemini, teste, veja como é que funciona. Baixa o notebook LM, teste, jogue 2, 3 PDFs, comece a brincar, experimente, né? Acho que basicamente é o mesmo recado que você nos pontuou. Do ponto de vista, de novo, de workspace, ele é um agente pessoal, né? De apoio pessoal. Então, isso é super interessante do ponto de vista profissional, nos apoia e nos otimiza no dia a dia. Eu posso programar as minhas viagens, eu posso programar meu orçamento financeiro. Os teus e-mails de follow-up com vendas. Tudo, né? Tá tudo ali, tá para todo mundo, tá para qualquer área, tá para qualquer tamanho de empresa. E a Multiedro está preparada para isso, né? Para entender você, cliente, a prestar esse trabalho de consultoria. Eu acho que isso é muito bacana. Acho que o nosso grande sucesso aí vem desse trabalho todo, né, muito, muito prazeroso até de fazer no dia a dia, tá? E nós estamos vivendo um momento muito interessante, né, em tecnologia, como todo momento de ruptura, né? São muitas incertezas, porém existem muito mais possibilidades de inovação, de renovação das empresas. Nós estamos nesse momento, um momento muito feliz, eu até acho, né, para nós como empresas prestadoras de serviços que mexemos com tecnologia, assim como os clientes que têm hoje a possibilidade realmente de se apropriar, né, de recursos tecnológicos extremamente sofisticados, mas de uma maneira simples, rápida e de baixo investimento. E a Multiedro está aí para isso, para ajudar essas empresas com expertise, com seus serviços, né, com seu olhar de processos,
para fazer com que a gente acelere, né? Acelere esse processo de transformação dentro desse momento de renovação tecnológica que o mundo está vivendo e de uma maneira positiva, né? O Juliano até questionou, existem muitas incertezas, até pessoais, né? Sobre a IA, mas ela traz hoje muito mais benefícios, realmente. E a Multiedro traz, nossa missão é justamente isso, né? É poder acelerar esse processo da empresa, ser parceiro e contribuir para o sucesso de todos os nossos clientes. Realmente a IA, ela é muito mais do que uma tecnologia. Ela vai mudar o jogo aí das empresas, né? A gente está vivendo realmente um momento único de transformação acelerada, de impactos muito gigantescos que a gente ainda não consegue dimensionar na sociedade, nas empresas, como elas trabalham, mas a gente tem condições de domar isso, né? Eu acredito. E o nosso papel é esse, ajudar os clientes nessa jornada. Então, é isso aí. Muito bom. Muito obrigado, então, por vocês todos. Obrigado, Bianca, aí nos bastidores. Aí, Bianca. Muito bom, Bianca. Sempre um prazer estar aqui. Legal. E você que acompanhou a gente até aqui, com certeza tem muito mais coisa que aconteceu no Google Cloud Next. Chame a gente, acompanhe nas redes sociais, curta o nosso episódio, compartilhe e nos vemos no próximo. Até lá.